Olá pessoal, continuando o nosso estudo sobre termodinâmica, falaremos sobre fluxo de calor, onde iremos deduzir a lei de Fourier. É um assunto que, embora esteja diretamente ligado ao nosso cotidiano, o desenvolvimento da equação que deduziremos exigirá muita atenção de vocês e também concentração durante essa explicação. Mas eu não tenho dúvida de que o seu entendimento trará a vocês bastante segurança quando aplicado eventualmente em questões de vestibular e Enem. Então, bora lá estudar. Para não passar em branco, eu gosto de contextualizar um pouco de história. Então deixa eu apresentar o Fourier. Matemático e físico francês Jean-Baptiste Joseph, mais conhecido por Barão de Fourier. Foi quem estabeleceu em 1811 a lei de Fourier. Ele publicou uma teoria de propagação do calor, onde introduziu as séries trigonométricas conhecidas como séries de Fourier. Um detalhe interessante da vida de Fourier é que ele, além de ter uma vida acadêmica atuante, com diversas pesquisas acadêmicas, ele também foi ativista político, sendo nomeado prefeito por 2 vezes, por ninguém nada menos que o general Napoleão Bonaparte. Isso mesmo. Bom, mas vamos deixar o restante disso para as aulas de história. Vamos continuar com a aula de física. Nós aprendemos em aulas anteriores que se temos 2 sistemas termodinâmicos com temperaturas distintas, haverá espontaneamente um fluxo de calor, daquele que possui temperatura mais alta para aquele que possui temperatura mais baixa. Lembram? O mecanismo de transporte desse calor, ou nós podemos chamar de energia térmica, pode ser diferente de um caso para o outro. Por exemplo, o mecanismo que transporta energia do Sol quente para a Terra fria é o mecanismo de radiação. Não tem matéria no meio. Então, a única forma de transporte de energia é a radiação. Agora, se eu considerar um sistema fluido, por exemplo, como uma panela d'água em cima de uma chama do fogão. Nesse caso, o mecanismo de transporte dominante, na maioria dos casos, é o mecanismo chamado de convecção, que envolve um movimento global do fluido. Neste caso, de baixo para cima. Esses 2 mecanismos de condução de energia, por causa da diferença de temperatura, são relativamente sofisticados do ponto de vista matemático. São difíceis de serem tratados matematicamente no nível em que vocês estão no ensino médio. Isso é visto em física certamente no ensino superior. Bom, o que eu vou fazer nesta aula é um tratamento simplificado do mecanismo de propagação de calor mais simples de todos, que é o mecanismo de condução. Observe na figura o calor se propagando nesta barra. Vocês devem se lembrar desta figura na minha videoaula sobre propagação de calor. Lembrem que o mecanismo de condução envolve contato a nível microscópico. Eu digo que há condução de calor entre um sistema e outro quando as moléculas ou átomos de um deles conseguem colidir com os átomos e moléculas do outro. Portanto, é o mecanismo que envolve colisões microscópicas. Eu vou especificar uma situação simples, a partir da qual nós vamos deduzir uma lei que é muito mais geral e que é exatamente onde queremos chegar, que é a lei de Fourier.
Acompanhe esta explicação buscando fazer uma leitura visual minuciosa das figuras. Se necessário, pause o vídeo para rever algum detalhe. Imagine que tenhamos uma parede de uma casa, por exemplo, de espessura L, que separa o meio ambiente exterior a uma temperatura T2 do seu interior a uma temperatura T1. E vamos considerar que a temperatura interna T1 seja maior que a temperatura externa T2, ou seja, T1 maior que T2. Problema típico de países frios. Nós temos o interior aquecido, a parede, e o exterior numa temperatura mais baixa. E nós queremos analisar o fluxo de calor que irá ocorrer entre o sistema de temperatura mais alta, que é o interior, para o sistema de temperatura mais baixa, que é o exterior. Observem na figura o fluxo de calor, ou a quantidade de calor, como vocês queiram chamar, representado pela letra Q, indicado pela seta azul. E este fluxo de calor vai ocorrer porque há contato a nível microscópico entre as moléculas que compõem o sistema 1, que é o ambiente interior, as moléculas do sistema da parede e as moléculas do sistema 2, que é o ambiente exterior. Beleza? Vamos considerar que esta parede possua uma determinada área A, representada por esta parte amarela da figura. Eu vou tentar exprimir, mostrar a ideia desse calor ou dessa energia que é conduzida do ambiente interior para o exterior, em função de todos esses elementos que foram representados na figura. As temperaturas T1 e T2, a quantidade de calor Q, a espessura L e a área A. Então vamos lá. Inicialmente, vamos analisar o elemento espessura da parede, representado por esta letra L da figura. Observe que as três paredes representadas na figura possuem espessuras diferentes. Olhem, a parede L2 possui mais espessura e é um pouco mais grossa que a parede L1. E a parede L3 é um pouco mais grossa que a parede L2. E a partir dessa figura, nós vamos considerar que a quantidade de calor, letra Q, é proporcional a 1 sobre a espessura da parede. Ou seja, a quantidade de calor que atravessa a parede é inversamente proporcional à espessura dessa parede, pois o inverso de L é 1 sobre L. Para entendermos essa ideia, considere uma parede de material maciço e também considere que essa parede seja uma parede fina. Quanto ao calor que vai atravessar essa parede, o que você acha? Vai passar mais calor ou menos calor? Ora, se a parede é fina, certamente vai passar mais calor. Então, é essa a ideia. Quanto mais fina é a parede, mais calor vai passar. Quanto mais grossa for a parede, menos calor vai passar. E é por isso que em regiões mais frias, as paredes das casas possuem maior espessura. Tem que ser mais grossa para dificultar a saída do calor do interior da casa. Beleza? Então vamos seguir. O elemento a ser considerado agora é a temperatura da parede, representada na figura como T maiúsculo. Vamos considerar as três paredes com a mesma espessura. Observem. Observe que quanto maior é o ΔT,
que representa diferença de temperatura, maior é o Q, representado pela seta vermelha. Veja, da esquerda para a direita, o ΔT é maior e a seta vermelha, que indica a quantidade de calor, também é maior. Depois vai diminuindo. Diminui o ΔT, também diminui a seta que representa a quantidade de calor. A ideia aqui, pessoal, é que quanto maior for a diferença de temperatura da parede, maior será a quantidade de calor que vai passar por ela, por unidade de tempo. E com isso, podemos concluir que a quantidade de calor é proporcional à diferença de temperatura. É o que vemos indicado aí do lado direito. Detalhe, hein? Neste caso, o delta representa diferença de temperatura e não variação de temperatura. Ok? Agora vamos considerar o elemento área da parede, representado pela letra A. Observe na figura 3 áreas diferentes, A1, A2 e A3, com as suas respectivas quantidades de calor, Q1, Q2 e Q3, atravessando as paredes por meio dessas setinhas paralelas. E vocês podem notar que o número de setinhas que correspondem às quantidades de calor Q1, Q2 e Q3, apontadas para as respectivas paredes de área A1, A2 e A3, é proporcional ao seu tamanho. Ou seja, quanto maior a área da parede, maior é o número de setinhas que representam o calor que atravessa essa parede. Portanto, a quantidade de calor é proporcional à área da parede. Ou nós também poderíamos chamar de superfície da parede, em vez de falar área. Então, repetindo, a quantidade de calor que atravessa uma parede é tanto maior quanto maior for essa parede. Legal? E, finalmente, vamos considerar o intervalo de tempo, representado pelo ΔT minúsculo. Muito cuidado para não confundir, hein? O T maiúsculo representa a temperatura e o T minúsculo representa o tempo, ok? E neste caso, considerando o intervalo de tempo, observe na figura, da esquerda para a direita, três intervalos de tempo diferentes ΔT. Os da esquerda sempre maior que os da direita, indicando um intervalo de tempo maior, com as suas respectivas quantidades de calor, Q1, Q2 e Q3, atravessando as paredes com uma quantidade de setinhas paralelas correspondentes. E vocês podem notar que o número de setinhas que correspondem às quantidades de calor Q1, Q2 e Q3, apontadas para as suas respectivas paredes, possuem uma quantidade de setinhas proporcional ao intervalo de tempo, ΔT, que elas levam para atravessar. Ou seja, pessoal, quanto maior o intervalo de tempo que o calor leva para atravessar a parede, maior é a quantidade de calor que atravessa essa parede. Parece óbvio, né? Veja que o número de setinhas que representam a quantidade de calor da esquerda é sempre maior que a quantidade de setinhas da direita. Portanto, concluímos que a quantidade de calor que passa de um lado para o outro lado da parede é proporcional ao intervalo de tempo esperado. Maravilha! Pessoal, esses são argumentos absolutamente simples,
mas que não especificam a forma funcional da quantidade de calor que passa de um lado da parede para o outro lado da parede, por unidade de tempo. E a forma funcional mais simples que nós poderíamos encontrar seria uma forma onde todas essas dependências fossem com a primeira potência da quantidade da qual o calor depende. E essa forma mais simples nós vamos representar por meio de uma equação. Observem a equação apresentada à direita desse quadro. Acompanhem visualmente esta leitura que eu vou fazer. A quantidade de calor Q, letra Q, que passa de um lado da parede para o outro lado da parede, né, de um ambiente interno para um ambiente externo, de uma casa, por exemplo, deve ser proporcional, olha o símbolozinho de proporcional, né, que parece um alfa, né, deve ser proporcional, primeiro, a área A da parede, deve ser proporcional ao tempo, ΔT minúsculo, tempo que eu esperei, deve ser proporcional à diferença de temperatura, ΔT maiúsculo, e deve ser inversamente proporcional à espessura da parede, letra L, que está no denominador, indicando que é inversamente proporcional. Observem também que na equação nós colocamos um sinal negativo. E por que do sinal negativo? Vamos lá. Vocês se lembram e podem acompanhar nesta mesma figura, do lado esquerdo, que a temperatura interna T1 do ambiente é maior que a temperatura externa T2. Portanto, o fluxo de calor vai no sentido T1 para T2. E quando nós consideramos a diferença de temperatura, sendo a temperatura final T2 menos temperatura inicial T1, percebemos que o fluxo de calor possui sentido oposto. Por isso, a existência do sinal negativo. No entanto, pessoal, como normalmente ocorre o processo inverso, ou seja, temperatura inicial T1 menos temperatura final T2, de acordo com o fluxo de calor, não é necessária a utilização desse sinal negativo. Tudo bem? Só que ainda falta uma coisa para a gente completar a equação. Pensem bem. E se essa parede for de madeira? Ou se essa parede for de vidro? Ou se essa parede for de ferro? Ou se essa parede for de cobre? Será que o tipo de material da parede pode influenciar o fluxo de calor que atravessa essa parede? A resposta é sim. E esta influência nós chamamos de condutividade térmica. E esta grandeza é representada pela letra K. Para ilustrar a nossa explicação, eu apresento aqui uma tabela com alguns valores de condutividade térmica K para determinados materiais usuais. Observem de baixo para cima a variação em ordem de grandeza. Observe como os valores são crescentes. Isso tem a ver com a facilidade com que o mecanismo de condução de calor por colisão microscópica ocorre em cada tipo de material. Observe que nos sólidos cristalinos condutores, como por exemplo o cobre, a condutividade térmica é bem alta. Condutor, pessoal, seria um material bom condutor de calor, diferentemente da fibra de vidro, por exemplo, que é um mau condutor de calor. A fibra de vidro tem a mesma condutividade térmica da lã, que também é um mau condutor de calor. É por isso que quando sentimos frio,
colocamos uma blusa de lã. E aí resolvemos o problema. Porque a lã impede que o calor do nosso corpo seja roubado pela temperatura baixa do ambiente. Prontinho. A nossa equação agora está completa. Veja com a inserção dessa condutividade térmica K. Vamos agora falar das unidades de medida de todas essas grandezas que nós representamos. Vamos lá. Considerando da esquerda para a direita, observem que a posição da grandeza física na equação da esquerda corresponde à mesma posição na equação da direita, só com as unidades dessas grandezas. Por exemplo, a quantidade de calor Q, na equação do lado esquerdo, corresponde a joules, letra J, na mesma posição da equação do lado direito. Entenderam? A condutividade térmica K está com a sua unidade representada na parte de baixo. Veja, se você pegar essa equação e isolar o K, deixando ele de um lado e passando todas as outras grandezas para o outro lado, a unidade do K será a união das unidades dessas grandezas. Ou seja, veja embaixo, a unidade da condutividade térmica K será, veja bem a figura embaixo, joules dividido por segundo vezes metro vezes Kelvin, que é a unidade de temperatura. Vamos continuar agora. Vamos continuar com a unidade da área A. Observem do lado esquerdo a unidade da área A. Corresponde à unidade metro ao quadrado, que está do lado direito. A unidade de tempo, T minúsculo, corresponde à unidade segundo. A unidade da temperatura, T maiúsculo, corresponde à unidade Kelvin. E no denominador, a unidade da espessura corresponde a metro. Maravilha. Finalmente, representaremos a tão aguardada equação do fluxo de calor, conhecida como Lei de Fourier. Eu numerei as equações para facilitar o entendimento. No número 1, nós temos a equação que deduzimos nos slides anteriores. No número 2, nós consideramos a equação de cima, número 1, passando o intervalo de tempo ΔT minúsculo para o outro lado. Ou seja, ele estava na direita multiplicando, nós o passamos para a esquerda dividindo o Q. Como isso, nós passamos a ter duas equações, números 4 e 5 na figura. E essas duas equações são as equações que representam o fluxo de calor, representado por uma letra grega, que mais parece um zero cortado. Ele é conhecido, ele é chamado de φ. E embaixo, nós representamos a unidade do fluxo de calor. Considerando a equação mais simplificada do fluxo de calor, né, a de número 4, veja, nós temos Q, quantidade de calor, corresponde à unidade joule, dividido pelo intervalo de tempo, que corresponde à unidade segundos. Portanto, a unidade do fluxo de calor é joule por segundo, podendo também ser chamada de watt. E é isso, pessoal. Falamos nessa aula sobre fluxo de calor, conhecido como Lei de Fourier. Eu procurei desenvolver essa dedução, a dedução dessa equação, de uma forma bastante detalhada. Não acho interessante você apenas decorar uma equação. É bom você buscar obter um certo entendimento sobre ela.
Isto fará de você um bom pesquisador. Recomendo agora que vocês assistam aos vídeos referentes aos exercícios e tentem resolvê-los. Vocês estarão praticando esses conceitos e se preparando para os vestibulares e o Enem. Beleza? E assim nós concluímos essa aula. Eu vou me despedindo por aqui. Um forte abraço e bons estudos. Valeu!